Evolução no Planeta Azul. Trilogia Apometria e Umbanda. Ramatiz e Vovó Maria Conga. Obra mediúnica psicografada por Norberto Peixoto. Primeira parte. Apometria. Novos conhecimentos. Capítulo 2. Unidade cósmica. Pergunta: sendo de senso comum esse novo entendimento da unidade cósmica, desse todo que está em nós, o que se dará com as religiões e os sentimentos de religiosidade? Ramatiz: deixareis de buscar Deus nas coisas exteriores e encontrareis a divindade no templo interior que está em vós. A crença na existência de forças sobrenaturais, seja qual for o nome com que as diversas instituições religiosas as denominam, tendo em comum serem criadoras do universo e da vida manifestada em vossa dimensão, deixarão de ser impostas por tal ou qual religião, essa ou aquela doutrina, pois a prerrogativa de adoração será individual de cada cidadão, e não haverá posse das verdades ocultas em nome das instituições terrenas. A obrigatoriedade de reverência às coisas sagradas, de fé fervorosa, de devoção a um culto ou ritual, serão premissas de menor significação, enquanto vinculadas aos templos, igrejas, sinagogas, centros, lojas, terreiros, enfim, às associações ou organizações religiosas dos homens, já que será um estado de consciência coletiva, de que sois partícipes da unidade cósmica e divina que é Deus, estando em vós exclusivamente essas potencialidades sublimes do despertamento crístico. A fraternidade será a liga que sustentará a tolerância diante das diferenças religiosas e o amor a cimentar a religiosidade dos homens acima das religiões. Pergunta: mas e as instituições terrenas, que abrigam as crenças individuais numa saudável convivência, deixarão de existir? Ramatiz: não. Serão, antes de tudo, locais de encontros fraternos em que se participarão de ideais ligados à religiosidade. Com a comprovação pela ciência da existência das dimensões paralelas e de mundos habitados por consciências em outras formas de energia e matéria, como tendes em vossa dimensão, e da preexistência do espírito e das leis kármicas e reencarnacionistas, as diferenças separativistas das diversas religiões cairão por água quais frágeis castelos de areia levados pelas ondas do mar. Os pontos em comum serão maiores que as diversidades doutrinárias, o que fará diminuir sensivelmente os sectarismos e imposições dogmáticas, ficando claro a todos que no cosmos não prepondera uma religião ou doutrina, mas sim um amor que a todos acolhe como um bom pastor para as ovelhas desgarradas. Pergunta: por outro aspecto, por que as religiões da atualidade, em especial do Ocidente, se mostram frágeis diante dos questionamentos e necessidades espirituais da humanidade? Ramatiz: criou-se uma situação anacrônica que está deixando as religiões sem respostas aos amplos questionamentos dos homens modernos. Diante do enorme manancial de informações que jorra de todos os meios, do avanço tecnológico aos novos exames de DNA de vossa ciência, as criaturas se encontram em meio a um tufão de dados em que a liberdade de expressão em todos os campos faz estabelecer excessiva ansiedade, quando não, quadros depressivos, ambos agravados por um anacronismo, a existência de respostas satisfatórias pelas religiões instituídas aos anseios espirituais dos cidadãos terrícolas. Poderíamos alcançar-vos muitas respostas. Talvez o mais importante seja que as verdades divinas, tais como as apresentadas pelas religiões no Ocidente, e de certa maneira também pelos instrutores do Oriente, haja vista as constantes guerras por diferenças de religiosidade entre eles, não estão se mantendo à altura do desenvolvimento intelectual da humanidade, do espírito humano. Pergunta: quais os motivos que fazem surgir tantos novos cultos aliados ao interesse cada vez maior pela astrologia, numerologia, cabala, rituais xamânicos, magia, entre as demais vertentes do conhecimento esotérico e ocultistas, que estão desviando as pessoas das religiões mais ortodoxas? Ramatiz:
Os que buscam realizar os seus anseios espirituais encontram nas religiões instituídas há alguns séculos as mesmas respostas, palavras e ideias que não mais os satisfazem nas suas necessidades de entendimento racional das coisas do além, do divino, místicas. Situação que no mundo dinâmico e repleto de novas informações faz com que vos sintais qual criança ouvindo as histórias da vovó para bem dormir, sem medo do bicho-papão. Aliado ao fato de que vos pedem que criais sem dúvidas, porém sem levar-vos a um estado de compreensão que faça despertar a fé como a razão, que alicerça a busca do divino em bases de serenidade e paz individuais. Malgrado o maior conhecimento espiritualista da imortalidade do espírito, da anterioridade da vida e do ciclo reencarnacionista, aliviarem muitas de vossas perquirições, as consciências que estão se formando neste início de novo milênio são mais arejadas, como se fossem pássaros que guardam seus ninhos em uma árvore da floresta, mas que têm de voar sobre todas para entenderem a geografia da mata que o abriga. Podeis inferir que as situações dogmáticas que não estão apropriadas para a mentalidade da nova era vos incentivam a procurar e a conhecer as outras árvores que oxigenam as verdades divinas. Ademais, questionai-vos se o Cristo Jesus estivesse encarnado entre vós na atualidade, ele sentir-se-ia à vontade com uma única religião ou doutrina, em igrejas, templos, lojas ou centros, no meio dos cerimoniais, pompas, distinções hierárquicas ou diante dos tribunos espiritualistas de enorme cabedal de conhecimentos, mas que diante da primeira oposição doutrinária se mostram impacientes, intolerantes com as diferenças e proprietários da verdade. As respostas religiosas apresentadas aos homens ao longo dos tempos têm impedido seu crescimento espiritual. Os pensamentos e interpretações humanas, até os dias modernos, turvam a chama crística interna e toda a sua potencialidade iluminativa. Os atavismos e as fanáticas ilusões humanas ainda obscurecem o viver crístico, que não requer poderosos mandatários externos para o despertamento amoroso, que é a prerrogativa individual, sendo os novos cultos e vertentes milenares de conhecimentos, esotéricos, ocultistas, somente árvores de uma mesma floresta, que é todo amor e compreensão. Afirmamos que, no mais das vezes, o desvio de rumo das religiões e doutrinas excessivamente ortodoxas é necessário para que encontreis as estradas que vos satisfaçam no rumo dos anseios espirituais. O fato de se praticar uma religião, doutrina ou filosofia não deve obstar o que o Cristo Jesus admitia ou sustentava quando afirmava: também tem ovelhas que não são deste redil. Pergunta: é cada vez maior no Ocidente o interesse para as teologias e filosofias orientais. Podeis falar-nos algo a respeito? Ramatiz: esse maior interesse é uma consequência natural da vossa busca pela espiritualidade. O que no Oriente é de muitos milênios, para vós são somente alguns séculos. Os orientais sempre têm colocado Deus como imanente, existente no mais fundo de cada ser humano, levando-vos a compreender que sois partícula desse todo. Os ocidentais têm mostrado um Deus transcendente, fora de seu universo pessoal, como mero observador. Esse mergulhar nas filosofias orientalistas dá ênfase a um Deus em todas as coisas e seres, em toda forma criada no mundo manifestado, pois a imanência a tudo envolve, embora Deus em si seja manifesto, fato que ainda não compreendeis plenamente. Deus tudo interpenetra, sendo que toda a vida no cosmo, em suas mais variadas manifestações, dele provém, como se fossem fragmentos. A relação de cada criatura com Deus lhe é inerente. Os hindus cantam: ele está bem mais próximo que o alento, mais próximo que as mãos e pés. Essa situação também se prende ao fato de que muitos espíritos de formação oriental estão encarnados no Ocidente, e os do Ocidente encarnados no Oriente. O racionalismo pragmático do ocidental aprende a ser místico e contemplativo com as coisas divinas. A acomodação do oriental, algo demasiado asceta, menosprezando os embates da vida e seus processos, fundamentados na crença de que as oportunidades de evolução são infinitas, que se perpetuam pelo evo dos tempos, por isso há de se negar a matéria, se vê sacudida pela cultura ocidental.
todos evoluem diante da sabedoria das leis cósmicas. Pergunta: não são excessivamente complexos para o homem simples e comum os conceitos de planos dimensionais, universos paralelos, corpos sutis, orixás, umbanda, apometria, entre outros, que tens trazido neste início de terceiro milênio? Ramatiz: há uma gradação no acesso aos conhecimentos ocultos e metafísicos. Ocorre que tendes de andar de mãos dadas com a ciência, que neste milênio imporá aos homens muitas verdades negadas pelos espiritualistas mais conservadores ao longo dos tempos. Novos prismas do saber vos chegam, em especial os relacionados com as funções e finalidades de algumas áreas cerebrais, quais a inteligência, a memória e os sentimentos, em que se confirma que essas faculdades não se encontram restritas a um local específico da massa cerebral, mas estão distribuídas por todo o órgão, cada parte possuindo um conjunto que pode expressar, sendo espécie de holograma mental, logo não físico. A ciência mostra que não existe uma contrapartida no órgão cerebral para a inteligência, a memória e os sentimentos, levando-vos a concluir por algo extrafísico. E, assim, inexoravelmente, ocorrerá com as dimensões paralelas, as ondas de frequência superpostas, os planos dimensionais, em diferenças de densidade e outras formas de energias imateriais, entre vários exemplos atuais. Deveis estar sintonizados com a realidade que vos cerca. O excessivamente complexo não deve inibir os homens simples e comuns, na maioria amorosos, mas incentivá-los a buscar o entendimento das questões espirituais. Certo está que não há nenhum constrangimento no acesso a esses novos conhecimentos. Deveis realizar vossos anseios de conformidade com a capacidade de compreensão inerente às conquistas da individualidade imortal que ressoa em vós, do inconsciente para o consciente, em forma de disposições, impulsos e talentos naturais, não contrariando o vosso modo de ser. A liberdade nos dias modernos libera os homens comuns e simples das imposições dos avantajados em conhecimento, que por si não significa sabedoria. Pergunta: as doutrinas que pregam experiências espirituais com beberagem de ervas são um meio válido de adquirir novas experiências e conhecimentos? Ramatiz: há de se distinguir os rituais religiosos realizados com veneração e respeito para as coisas do além-túmulo e do plano astral, em que acatais com deferência respeitosa as doutrinas de todas as tribos e procedências culturais que já estiveram e estão estabelecidas na Terra, de alguns homens que se arvoram em procurar as respostas às suas curiosidades espirituais, fugazes e imediatas, destituídas de qualquer reverências respeitosas, imbuídas que estão de ideais egoísticos. Nesse sentido, as substâncias do herbanário xamânico e indígena de várias localidades planetárias, originalmente utilizadas em rituais tribais, estão algo distorcidas pela ansiedade dos homens modernos na busca do sensório das lides espirituais. Por si sós, nas dosagens manipuladas pelos xamãs e pajés de todas as épocas, são inofensivas e instrumentos válidos no contexto espiritual que as utiliza para fins exclusivamente curativos, restritas aos sacerdotes desses rituais, que têm as atribuições mediúnicas de se comunicarem com as diversas potências vibratórias do cosmos, inclusive espíritos e animais. O restante da coletividade tribal era assistida por esses médios, preparados por anos e anos pelos caciques curandeiros, e sem participarem diretamente da beberagem ritualística das ervas. Pergunta: em alguns cultos, que propositadamente aos leigos são ditos de Umbanda, passa-se a noção de que os orixás são senhores de nosso destino, mas em outras linhas de pensamento espiritualista, aprendemos que, pouco a pouco, devemos nos tornar senhores de nós mesmos, no sentido de termos mais responsabilidade com nossos pensamentos e ações. Isso está correto? Ramatiz: não deveis classificar como correto ou incorreto. Quando assim procedeis, tendeis a considerar vossa doutrina, crença ou religião melhor, superior ou mais verdadeira que as demais. Considerai que as interpretações divinas estão de acordo com os grupos conscienciais que se aglutinam em volta de uma determinada crença ou conjunto doutrinário.
e que os anseios espirituais do prosélito são realizados de acordo com a sua capacidade de entendimento, que, por sua vez, determina o tipo de linguagem utilizada na comunicação. Quanto de vós sois conduzidos em vossos destinos sem o saberdes? As normas da empresa que vos enumera, a legislação de trânsito, os códigos penal, civil e comercial, a massiva e intensa mídia televisiva que vos robotiza, citando alguns exemplos diários de vossa vida, que não podeis escolher, ao contrário da vossa fé. Na atualidade, os homens vão aonde encontram o melhor adubo para suas almas, e os arames farpados dos senhores da verdade não cerceiam mais o ir e vir na busca da divindade, anulados que se encontram pela liberdade de expressão de cada cidadão. Por outro lado, os campos verdejantes são vastos, e nem todos estão preparados pela grande diversidade evolutiva dos terrícolas para terem a responsabilidade por seus destinos em si mesmos, de responderem pelos seus atos e ações para a ciência espiritual. Requerem, como crianças repetentes que estão sendo mais uma vez alfabetizadas, que a professora os pegue pela mão e os ensine nos primeiros traçados das letras, sob a ameaça de severos deveres de casa para apresentarem no dia seguinte, se assim não permitirem. Pergunta: como podem alardear aos leigos, em nome de uma crença, entidades espirituais que se afirmam senhores dos homens? Além do que, muitas vezes, apresentam demonstrações de emoções primitivas, materiais, como a vingança, as ameaças, a imposição do medo. Essa classe de espíritos poderia ser senhora das vossas vidas se eles próprios demonstram ter emoções bem humanas? Ramatiz: deixemos claro que os orixás não são espíritos, não encarnam e não têm os sentimentos e as emoções dos homens. Para os homens comuns entenderem essas vibrações cósmicas, associaram-nos a conjuntos arquetipais humanos, facilitando a vossa compreensão do que seja, já que o tema é bastante abstrato. Essas interpretações originalmente fizeram parte do panteão africanista, eminentemente oral na transmissão dos conhecimentos, o que esteve de acordo com as consciências em vários momentos de vossa história. Infelizmente, ainda hoje se fazem entender os orixás dessa forma humanizada, mas em aspectos negativos, para causar devoção, medo e assim obterem respeito. Se isso ainda ocorre em vários locais terrenos, é porque os encarnados precisam dessa leitura antropomorfa, que, nesse caso, mostra-se incompleta, pois semelhante aos homens somente em seus defeitos e nada em suas qualidades divinas, também existentes em vós. Aguardai o tempo, fiel e incansável professor das almas no educandário cósmico dos seres em ascensão eterna. A perfeição absoluta é única, Deus, por isso sempre haverá muitos degraus à frente da caminhada de qualquer um. Sendo assim, estendamos as mãos no amor para com todos os irmãos de jornada. Pergunta: vemos muitas pessoas incomodadas, buscando respostas para suas perguntas em várias doutrinas, cultos, seitas, religiões e filosofias. Para alguns, isso é contraditório. O que poderia dizer aos companheiros que têm esse tipo de curiosidade espiritual? Ramatiz: continuai buscando realizar os anseios que vos incomodam. Quem pergunta tem sede de saber, e o ato de buscar essa saciedade em mais de uma vertente demonstra a infinita sabedoria divina, que não colocou todas as respostas numa única doutrina, culto, seita, religião ou filosofia da Terra, situação que ainda fomenta as diferenças separatistas necessárias ao aprendizado da tolerância à fraternidade, mas que tendem a desaparecer no futuro de igualdades que unificam no sentimento amoroso. A água que saciará espiritualmente a sede dos homens, seres integrais no cosmos, verte de diversas fontes, e há um movimento de convergência na coletividade planetária entre ciência, religião e filosofia irreversível nessa era de Aquário. Pergunta: esses novos conhecimentos são necessários para a compreensão de que somos seres multidimensionais ou só servem para fortalecer o intelecto de alguns nas lides espiritualistas? Ramatiz: o intelecto avantajado, quando estáis encarnados, é uma conquista do espírito na sua caminhada existencial e demonstra dilatação mental. Nas situações em que tendes de lidar com as questões metafísicas, facilitar-vos-á o entendimento,
Se entendeis o fortalecimento intelectual pela aquisição de novos conhecimentos como manifestação vaidosa das intermináveis e áridas elucubrações que no fundo são para demonstrar quem mais sabe, turvando os sentimentos amorosos, simples em essência, tomai precaução. Tal interpretação denota equívoco, pois o envaidecimento não se sujeita ao saber, embora possa dele auferir bruxeleios incentivadores. O conhecimento é um dos alicerces evolutivos, que fará reluzir qual pepita de ouro o discernimento, mas associado ao amor, como se fosse perfeita amálgama que constitui a verdadeira sabedoria espiritual. Pergunta: por que a apometria? Muitos a consideram uma técnica complicada, difícil, servindo para alimentar a vaidade daqueles que têm instrução vasta e variada das coisas da ciência e do espírito. O que tendes a dizer? Ramatiz: assim como o conhecimento pode ser ferramenta de vaidade para alguns, o impulso psicológico que flui dos espíritos presos ao ego inferior também o é a repulsa de muitos diante do novo, pelo receio desmesurado de se verem sem a posse do conhecimento atual, como se fosse raro cristal guardado à chave em armário intocável para a maioria. O livre pensador do terceiro milênio tudo vê, questiona, estuda e submete ao crivo da razão, sem receios e sem sectarismos. Os espiritualistas, em geral, deverão dar um passo adiante nos estudos dos postulados básicos das doutrinas que professam. Não bastam somente congressos, seminários, simpósios e palestras que retumbam no mesmo diapasão, em que qualquer nota musical diferente ao ouvido, acostumada a uma mesma melodia, é rechaçada prontamente. A sinfonia cósmica é feita de todos os acordes em harmonia. Há de se rever as atividades separatistas para que se estabeleçam esforços a fim de desenvolver o ponto central do ofício espiritual, que são as ações redentoras das almas em nome do amor que unifica a todos, que não tem procedência nas religiões ou doutrinas dos homens, pois provém do inesgotável manancial cósmico, crístico, ficando as diferenças doutrinárias em segundo plano. Repetindo-nos, os homens não poderão negar suas potencialidades psíquicas, recursos válidos para socorrer, curar e liberar as consciências do aguilhão da dor e do sofrimento, mantendo indefinidamente os espíritos desencarnados como mentores que tudo fazem e resolvem, numa atitude de passividade temerosa com as coisas do além. Essa dependência exagerada é um condicionamento milenar das religiões punitivas de outrora, que ainda repercutem no psiquismo das atuais personalidades encarnadas. As incompreensões quanto à apometria são frutos mais dos homens fundamentalistas e ortodoxos do que da sua complexidade. Ademais, a progressividade que requerem os trabalhos com a lei está de acordo com o vosso atual estado consciencial, e o novo é descartado muito mais pelas idiosincrasias, pelos personalismos de certos dirigentes que alegam regulamentos doutrinários, que esse ou aquele mentor desautoriza, quais crianças diante da primeira professora, do que pela espiritualidade superior e seus precursores iluminados ao longo da história dos homens, como foram Allan Kardec, Buda, Krishna, Jesus. Pergunta: ficamos confusos. Poderíeis nos dar maiores detalhes diante de vossa afirmativa? A apometria é um conhecimento milenar e mais antigo que o homem na Terra? Ramatiz: essas técnicas magnéticas separatórias dos corpos mediadores e de criação de campos de força, modernamente classificadas como anímico-mediúnicas, sempre foram utilizadas pela espiritualidade em toda a história da humanidade terrena. Desde a Atlântida e do Egito Antigo, já eram conhecimentos dos iniciados magos brancos no interior dos templos. Os sacerdotes, em rituais próprios, executavam operações magnéticas de extrema delicadeza, despolarizando as cargas positivas e negativas, que mantinham a união dos corpos mediadores, e com cantos e mantras, estalar de dedos ou suave bater de palmas, induziam os discípulos em transes mediúnicos, desprendendo-os em corpo astral ou mental, excursionando ao mundo extrafísico que palpitava em volta, em relatos verídicos clarividentes. Os guias espirituais desencarnados acompanhavam os discípulos nas viagens às regiões anteriormente escolhidas, auxiliando na cura dos enfermos e complementando a educação e os conhecimentos em outra dimensão espaço-temporal.
A magia que fundamenta e ampara as leis apométricas foi e é a mesma de todas as épocas, pois o infinito manancial cósmico de energia, causa primária de toda a harmonia do universo, é imutável. O acesso amplo a esses conhecimentos é que obedece a uma gradação prevista pelo alto, coerente com as vossas consciências. Uma das bases principais da apometria é a física. Ora, a sua equação matemática que mensura a matéria e suas variáveis para a determinação do que seja a massa de elétron, a constante universal de Planck, a frequência do raio gama e a velocidade da luz sempre existiram, bem como a infinita energia que ocupa o espaço em sua imensidão de faixas vibratórias e se encontra disponível à mente educada e de conformidade com seu degrau evolutivo, pois não podeis entender e movimentar aquilo que ainda não está em vós. Nesse raciocínio, afirmamos que era a comunidade terrícola que ainda não tinha conquistado o direito a esses conhecimentos, até o século XX, assim como ocorreu com a lei gravitacional. A codificação do genoma humano, os processos organogenéticos e de embriogênese, entre tantos outros exemplos que reforçam essa realidade, que é só uma faceta do grande depósito de conhecimentos que estão aos poucos chegando e sendo decodificados. Pergunta: afinal, o que é apometria aos vossos olhos? Ramatiz: a apometria é uma técnica que permite com razoável facilidade a um grupo de médiuns treinados a indução para estados de desdobramento dos corpos mediadores, em especial o etérico, o astral e o mental. É também importante ferramenta de criação de campos de força. Não basta somente conhecimento da técnica em si, mas é fundamental a egrégora que se forma durante os trabalhos, pois é proveniente de cada elo da corrente a sustentação mental, para que o lado de cá possa agir em padrões vibracionais que normalmente exigiriam um grande dispêndio de energia e esforço das falanges socorristas, que dão apoio a esses trabalhos de cura desobsessivos. Pergunta: quais seriam as principais utilidades da apometria para os benfeitores espirituais? Ramatiz: os médios, estando desdobrados e participando conscientemente dos trabalhos de cura, tornam-se valiosos instrumentos para o lado de cá. O ato volitivo do medianeiro, quando dissociado em seus corpos, como se afrouxássemos o magnetismo que mantém os vossos corpos astrais acoplados ao complexo físico e etérico, faz desse ato que dispara os pensamentos um gerador ativado, que fornece abundante energia animal, fundamental quando utilizada em prol da assistência dos desencarnados e encarnados enfermiços, permitindo-nos atuar com mais desenvoltura em frequências vibratórias mais afins com vossos fluidos e vibrações, o que se coaduna com o estado geral dos assistidos nesses trabalhos espíritos densificados na matéria e perturbados, com transtornos dos mais variados sintomas. Ademais, os médiuns videntes desdobrados, que assistem ao atendimento ao paciente, também desprendido todos no plano astral, relatam que está ocorrendo aos demais medianeiros, criando egrégora mental coletiva muito importante para as canalizações das energias manipuladas, havendo maior eficácia nessas manipulações e que repercutirão positivamente no corpo somático dos atendidos pela força centrípeta do corpo astral, advindo desse fato os precisos diagnósticos, cirurgias e curas nos grupos apométricos. Pergunta: existem vantagens da técnica apométrica se comparada a outras atividades espiritualistas de cura e desobsessão? Ramatiz: não se trata de mais vantagens. Onde há o amor e a caridade desinteressada, a assistência benfeitora sempre se faz presente. Embora a dinâmica da apometria seja abençoado bálsamo que alenta os sofredores das mais diversas procedências, não deveis vos sentir superiores nas vossas lides com a além. A dilatada abrangência da técnica apométrica e as precisas diagnoses espirituais realizadas nos mais complexos casos não dispensam, com a obtenção da cura espiritual, o merecimento individual daqueles que procuram seus serviços de caridade. Nada mais do que a injunção das leis de harmonia que regem o cosmo. Do contrário, cairíeis na azáfama dos milagreiros, que a tudo resolvem e fazem, quais pregadores em praças públicas.
Por outro lado, o visível aos vossos olhos e a vossa participação mais ativa nas lides com o além não vos colocam em situação mais vantajosa diante de outras atividades espiritualistas de cura e desobsessão, pois quando o merecimento da cura se impõe, é comum buscarmos os medianeiros no sono físico e atuarmos em grupo de desencarnados e encarnados desdobrados nos hospitais do astral, ocorrências que são rotineiras e não se prendem a doutrinas e crenças terrenas, de tal feita que se todos os médiuns solicitados tivessem rememoração posterior desses trabalhos, ficariam estarrecidos com a regularidade, o universalismo com que eles acontecem. Imbuídos de ideais de amor e caridade, que não têm religião e não se limitam à vossa acanhada compreensão do sentimento crístico que prepondera no cosmos, juntamos nessas viagens astrais médiuns xamãs, projeciologistas, iogues, umbandistas, esoteristas, católicos, espíritas, entre outras denominações, em grupos afins para o amparo e as curas.